Salve, salve, rapaziada, do torcedor Carioca React. Então hoje estamos aqui com a repercussão do Não Vai Ter Golpe do Corinthians. Movimento fantástico feito pela torcida do Corinthians. Vocês estão, ó, de parabéns. Não deixem isso acontecer com o clube, porque eles estão tentando destruir o trabalho do Augusto de Melo. Eu não sou corintiano, mas eu falo, o cara tá fazendo um bom trabalho. O Ramon Dias é um bom treinador. Eu falo isso de coração mesmo. O Augusto vai dar o jeito do Corinthians, cara. E, cara, o Corinthians merece estar na segunda divisão, desculpa, errei. Merece estar na primeira divisão, merece estar na Libertadores. Tô torcendo pra ir pra Libertadores, porque, cara, o Corinthians merece. O Corinthians é um time muito grande. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio. Tem a rivalidade, mas são times que têm que estar no holofote do futebol brasileiro. Pelo nosso bem mesmo do futebol brasileiro. Mas vamos deixar isso para outro lado e vamos direto para a repercussão do jogo aberto sobre isso. E outra coisa, deixando bem afirmado, não vai ter golpe. Vambora. Teve um papel decisivo também. É mesmo? É. Oh, sabia não. Eram quase 8 horas da noite quando Augusto Melo deixou um dos ginásios do Parque São Jorge em meio à festa dos apoiadores. O presidente cruzou a pé a Marginal Tietê, que estava interditada no trecho em frente ao Corinthians. O motivo? Uma reunião do Conselho Deliberativo do clube que deveria votar o processo de impeachment contra ele por um suposto envolvimento no caso Vai de Bet. Augusto queria agradecer pessoalmente quem tanto vem lhe apoiando. Gente que tratou o momento como se fosse uma final de campeonato. Essa vitória de Augusto Melo é parcial e foi conquistada graças a uma liminar concedida por uma desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta liminar chegou às mãos do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, momentos antes do começo da votação. Ainda que não tenha sido citado, nós vamos suspender a reunião para cumprir a determinação da Justiça, porque nosso papel é cumprir as decisões judiciais. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos os conselheiros e dizer que nós estamos aqui para o bem do Corinthians. Espero que isso seja superado, que todos nós nos dê a mão, nos ajudamos. E o Corinthians está numa caminhada diferente com tudo que vem acontecendo. Pode ter certeza que a gente quer o melhor para o Corinthians. E peço a ajuda de todos vocês que ajudem essa gestão a tirar o Corinthians dessa situação. Obrigado, vai Corinthians! A sentença emitida por Clara Araújo Xavier reforçou a decisão da Comissão de Ética do próprio Conselho Deliberativo do Timão, que havia recomendado a suspensão da ação contra Augusto Melo, enquanto não fosse divulgado o inquérito da Polícia Civil que investiga o caso. Segundo a desembargadora, haveria dano caso o resultado final apontasse para a saída do presidente. A oposição tenta caçar a liminar e, se isso acontecer, uma nova reunião será marcada. Decisões judiciais sempre podem ser revertidas. Isso é uma coisa natural. O Poder Judiciário pode reverter as suas próprias decisões. Como eu disse, não importa isso para o Corinthians agora. A discussão para o Corinthians agora é focar no Campeonato Brasileiro e focar no regime centralizado de execuções para iniciar um plano de pagamentos para justamente aproveitar essa janela de sem bloqueios judiciais e fazer um grande planejamento financeiro. Ao mesmo tempo, um outro pedido de impeachment contra Augusto Melo foi proposto há alguns dias pelo CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, com base em balanços e documentos que não foram apresentados ao órgão. Em resposta, o presidente negou que esteja fazendo uma gestão temerária. Em relação ao CORE, a diretoria vai se pronunciar no momento oportuno, vai apresentar suas considerações em relação ao relatório. Nós temos discordância em relação ao relatório, mas como eu disse, não é hora de fazer a disputa política interna do Corinthians, é hora de olhar para fora, olhar para frente. O Corinthians precisa garantir a vaga na Libertadores e nós vamos lutar até o final para isso. Se isso acontecer, o Corinthians vai disputar a competição mais importante da América pela 18ª vez em 2025. Seria uma vitória para Augusto e a sua diretoria, em meio a uma indefinição política cujo desfecho é impossível prever. Não vai ter golpe! Esse é o problema, quando política e os fatores do campo se misturam. Uma coisa não deveria depender da outra.
Acho que o Corinthians tem todo o direito de contestar contas, de fazer uma votação, se os fatos forem comprovados, se os elementos forem suficientes para que o presidente seja afastado. Mas espera acontecer o Campeonato Brasileiro, acabar a competição, definir se o Corinthians vai para a Libertadores ou não, e aí resolve isso. Porque agora fica muito com cheiro de pessoas que estão se aproveitando da situação para não deixar o presidente ser aclamado ou ter, pelo menos, uma posição mais positiva com a torcida. Ô Loirão, quando a gente ouve falar, o Capelani fala muito isso aqui no programa, que não são corintianos, né? Esse tipo de comportamento, de pedido de impeachment da oposição, né, não são corintianos. Eles não olham para o Corinthians como deveriam olhar. Eu vou dar exemplo aqui. Hoje de manhã eu estava vendo no Instagram ali, apareceu uma notícia de que o Palmeiras, saudável financeiramente, vai fechar o ano bem pra caramba. Superávit. 200 milhões de superávit e tudo mais. A gente vê um Flamengo também muito bem administrado, já começou essa história lá com o Bandeira lá atrás, ele foi muito criticado. O Corinthians tem o mesmo poder que esses dois times que eu citei aqui, para não citar outros, né? Que tem a questão do Bahia, que é SAF, tem outras situações que são diferentes desse caso de Palmeiras e Flamengo. O Corinthians tem a mesma força, tem uma torcida que é completamente apaixonada pelo clube, mas tem uma gestão interna, tem um sistema que funciona dentro do Corinthians que ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar. O momento agora é fazer o quê? Olhar para o campo. O time passou o ano todo lutando para não cair, conseguiram agora, há 3, 4 rodadas, se salvarem da zona de rebaixamento e estão brigando por uma vaga na Libertadores. Disputar uma pré-Libertadores, para eles levantarem essa bandeira do impeachment. Eu não sei se eu não sou advogado do Augusto, tá? Se ele está certo, se ele está errado, se ele está devendo, se ele não está devendo. Mas esse momento não é o momento de você levantar essa bandeira. É momento de olhar para o Campeonato Brasileiro e tentar fazer com que o Corinthians consiga... Olha o que eu estou falando, hein? Que loucura, hein? Tentar olhar para o Corinthians, para o campo e tentar fazer com que o Corinthians consiga o objetivo de chegar numa pré-Libertadores, que o ano que vem vai ser melhor. Olha, enquanto o Corinthians passou 20 rodadas na zona do rebaixamento, todo mundo estava quieto. Bastou o Corinthians respirar, chegar na primeira parte da tabela, batalhar por vaga na Libertadores de uma forma muito mais competente, que as questões políticas voltaram. Porque no Corinthians, a gestão que saiu não quer deixar que a atual gestão tenha sucesso. Então, é um interesse político de poder, de dinheiro. O que fizeram com o Corinthians no final da gestão do Ilho é uma vergonha. As confissões de dívidas, o que ele deixou de compromissos empenhados, o contrato com o Mano Menezes, e ninguém mais fala nisso. E aí, esses mesmos que lá estavam agora resolveram aparecer. O Corinthians merece mais do que isso. Merece um final de ano com tranquilidade, com muito mais conexão com o torcedor e que se resolva isso depois. Aí vai se averiguar quem tem culpa, quem não tem culpa, quem gasta mais ou menos, se as contas estão corretas ou não. Agora, o que não dá para aguentar é esse tipo de coisa numa fase tão legal, no momento em que o Corinthians se reencontrou na temporada. Agora, e exatamente por isso a gente deixa de lado essa parte para falar do jogo. Hoje, olha a coincidência, Corinthians e Bahia têm a mesmíssima pontuação, só que o Bahia tem uma vitória a mais que o Corinthians e eles se enfrentam de olho nessa pré-Libertadores. E olha, tá demais para os dois lados, a possibilidade é enorme. Eles querem se preocupar com a política. Apesar da turbulência durante praticamente toda a temporada, o ano do Corinthians pode terminar com um pouso tranquilo. A equipe de Ramon Dias lutava para não cair, só que se recuperou e engatou 7 vitórias seguidas. A última contra o Criciúma, de virada, por 4-2 em Santa Catarina. A gente soube passar pelo momento difícil durante a partida, a gente teve muita humildade. O Romerinho me deixou 2 vezes na cara do gol ali, graças a Deus eu pude concluir em gol. Sé lo que tenemos que hacer todos para poder salir de una situación difícil. Con una concentración, con un trabajo, nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de confiar en el grupo, en los jugadores. O Timão igualou a sua melhor sequência positiva na história do Campeonato Brasileiro. Isso já tinha acontecido 2 vezes, nos anos de 1999 e 2011, ambas as edições finalizadas com título corintiano. Mais tarde,
tarde, o Corinthians se despede da fiel torcida em casa diante do Bahia. É confronto direto pela penúltima rodada do Brasileirão. Está em jogo uma vaguinha na competição mais importante da América do Sul, a Libertadores. E, consequentemente, na Copa do Brasil. É também a chance de salvar o ano e garantir um calendário cheio na próxima temporada. Os dois times estão com 50 pontos na tabela. O tricolor, com uma vitória a mais, ocupa a 7ª posição. A equipe paulista fecha o G8. Para garantir a vaga na pré-Libertadores nesta rodada, o Alvinegro precisa vencer o time de Rogério Ceni e torcer por uma derrota do Cruzeiro, que é o 9º colocado com 49 pontos. Acontece que a Raposa vai enfrentar o rival Palmeiras. Que ironia do destino, hein? Bom, para o jogo de hoje, força máxima. O provável time tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu fechando a defesa. No meio, Ranielli, Breno Bidon, André Carídio e Rodrigo Garro. Lá na frente, Memphis e Yuri Alberto. O camisa 9 vive grande fase. Se tornou o artilheiro do campeonato com 13 bolas na rede e está a 1 gol de se tornar o artilheiro do Brasil. Com 29 gols, está atrás apenas de Pedro, do Flamengo, que tem 30 e não atua mais nesta temporada. Pessoalmente falando, é um ano ímpar, cara, muito feliz. Junto da nossa torcida, podendo ajudar meu time, meus companheiros dentro de campo, não tem preço, cara. Estou muito feliz. Agradecer a todos e parabenizar a equipe pela entrega. E é assim, cara, jogo a jogo, ponto a ponto, gol a gol, que a gente vai alcançar esse nosso objetivo, que é estar dentro da Libertadores. Claro que o mascote do Criciúma, o Tigre, não foi decisivo, mas eu arrisco em dizer aqui que naquela confusão toda, quando acabou o primeiro tempo, aquilo motivou o Corinthians para voltar para a segunda etapa e fazer o 4-2, que era um resultado que parecia improvável. O Criciúma abre 2-0 e aí o Corinthians termina a partida com 4 gols na conta. Realmente foi demais e um resultado importante. Tanto é que a pré-Libertadores se aproxima e a nossa pergunta é a seguinte: qual é o seu palpite para o jogo de hoje do Brasileirão? Corinthians. Lembrando que os dois times têm 50 pontos na tabela. Corinthians está levando a pesquisa com 66,67%. Daqui a pouquinho o torcedor do Bahia aparece também. Lembrando que ano passado o Bahia goleou o Corinthians em Itaquera, fez 5 gols. O Mano Menezes ainda era o técnico do time. E agora o Bahia, que não ganhava de ninguém, conseguiu vencer o Cuiabá. E pelo menos chega com uma esperança para essa partida, só que o Corinthians está muito inteiro. Está muito inteiro, está com confiança. O Bahia conseguiu vencer o Cuiabá de virada. Rapaz, é um negócio. Geralmente eu falo por cima dos comentaristas, mas isso é porque, tipo, eu espero uma brecha para falar, não falo totalmente em cima, tá ligado? Mas se vocês não gostarem, vocês deixam aqui no comentário, que às vezes eu paro, né? Eu pauso o vídeo e comento em cima. Só abrindo uma aspas aqui, vamos voltar pro vídeo. Poderia ter sido um resultado diferente. O Rogério Ceni vem sendo pressionado, apesar da gestão SAF lá do Bahia, já confirmou o Rogério Ceni que não vai mandar embora, que ele vai continuar com o trabalho dele. O Bahia é um time que constrói as suas jogadas, que aparece na cara do gol, mas não consegue fazer o gol. Perde muitas oportunidades e aí normalmente acaba sofrendo o gol e não consegue ter a reação. A vitória contra o Cuiabá lá foi importante para chegar nesse confronto contra o Corinthians com essa possibilidade, que os dois estão lutando pelo mesmo objetivo na competição dessa pré-Libertadores e o resultado de hoje vai dizer quem vai passar e quem não vai. Tem tudo para ser um jogaço pelo que está em jogo, essa vaga na Libertadores. E agora